Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 21 de fevereiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Pedro Damião. História de São Pedro Damião. Pedro nasceu na cidade de Ravenna, Itália, no ano 1007. Sua origem foi bastante modesta e sofrida. Ele chegou a ser guardador de porcos na infância. Conheceu a orfandade muito cedo. Foi criado de maneira improvisada por seus irmãos, que eram numerosos. Seu irmão mais velho, chamado Damião, acabou sendo o responsável por seus estudos. Estudos e vocação. Pedro estudou nas cidades de Ravenna, Pádua e Faenza. Depois, ensinou na cidade de Parma. Então, decidiu ingressar no convento camaldulense de Fonte Avellana, na região da Úmbria. Este local tornou-se o centro de várias atividades reformadoras iniciadas por ele. Em retribuição a seu irmão mais velho, Pedro assumiu o nome Damião lá ao receber a ordenação sacerdotal. As reformas começam. Aos 21 anos, Pedro Damião foi eleito superior da ordem camaldulense. As regras de vida da ordem já eram severas. São Pedro Damião, porém, tornou-as mais duras ainda. Começou a criticar com severidade severamente os conventos que abandonavam a pobreza. A influência de São Pedro Damião se estendeu por vários mosteiros da Europa, entre eles Montecassino na Itália e Cluny na França. Estes, especialmente, passaram a seguir os conceitos de Pedro Damião. Ele lutou incansavelmente para fazer com que a vida religiosa voltasse a seu sentido inicial de consagração total a Deus, na austeridade e na penitência. Austeridade e simplicidade. Pedro Damião era um padre de vocação contemplativa, simples, amante da vida monástica. Por isso, criticava duramente o luxo de autoridades eclesiásticas. Para isso, mencionava os apóstolos Pedro e Paulo, que percorreram vários países evangelizando, levando vida austera, e caminhando descalços. Inspirado nos conselhos de Jesus, insistia que, para anunciar a palavra de Deus, era essencial despojar-se de apegos materiais. Assim, ele solidificou a austeridade na vida religiosa e deu este exemplo em toda a sua vida. Contra a venda de cargos. Na época,
era comum dentro da igreja a venda de títulos, cargos e funções, como era feito com títulos feudais. Por isso, vários postos na igreja acabavam sendo ocupados por gente totalmente despreparada. Estes, não raro, vinham a causar escândalos e se tornavam rebeldes diante de várias disciplinas eclesiásticas, como, por exemplo, o celibato. Por isso, o padre Pedro Damião chamado a Roma para ajudar nesses combates. Atuou junto de 6 papas como embaixador da paz. Ajudou especialmente o cardeal Hildebrando, outro grande reformador que veio a se tornar o Papa Gregório VII. Cardeal São Pedro Damião realizou várias peregrinações a Milão, à Alemanha e à França. Depois disso, foi nomeado cardeal e enviado à Diocese de Ostia. Lá realizou um fecundo apostolado e escreveu bastante. Após sua morte, seus escritos continuaram influenciando religiosos importantes. Graças à sua ajuda a igreja foi melhorando de situação. Já idoso, foi enviado à cidade de Ravenna para solucionar uma questão sobre um antipapa. Morte. São Pedro Damião faleceu em 1072, em Faenza, quando retornava de uma missão de paz. E ele passou a ser venerado como santo. No ano 1828 ele foi canonizado pelo Papa Leão XII. Na ocasião, o Papa declarou São Pedro Damião doutor da Igreja, por causa de seus inúmeros escritos de teologia e pela incansável e eficaz atuação em favor da unidade da Igreja Católica. Oração a São Pedro Damião. Ó Deus, nós te suplicamos, que todos os homens possam encontrar-te pessoalmente e responder-te com a mesma fé de Abraão, dos apóstolos e dos santos. Amém. São Pedro Damião, rogai por nós. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de Santo Eustácio, bispo de Antioquia, célebre pela sua sabedoria, que, no tempo do imperador Ariano Constâncio, por defender a fé católica, foi condenado ao exílio em Trajanópolis na Trácia, na actual Bósnia, onde adormeceu no Senhor. Morte no ano 338. No mosteiro de Grandval, na Helvécia, na actual Suíça, São Germano, abade, que, procurando defender com diálogos de paz os habitantes vizinhos do mosteiro ferozmente atacados por um bando de salteadores, morreu juntamente com o monge São Randualdo, despojado das suas vestes e atravessado por uma lança. Morte no ano 667. Em Londres, na Inglaterra, o beato Tomás Pormort, presbítero e mártir, que, no reinado de Isabel I, cruelmente torturado no cárcere por causa do seu sacerdócio, consumou o martírio no suplício da forca junto à Catedral de São Paulo. Morte no ano 1592. Também em Londres, São Roberto Soutvel, presbítero da Companhia de Jesus e mártir, que exerceu o ministério durante vários anos nesta cidade e regiões vizinhas, e compôs hinos espirituais, até que, por causa do sacerdócio, foi preso e durissimamente torturado por mandado da mesma rainha, consumando o martírio na forca de Tibur. Morte no ano 1595. Em Shimabara, no Japão, os mártires Baltazar Ushiburi, Antônio Ushiburi e Inácio Ushiburi, mártires. Morte no ano 1627. Em Angers, na França, o beato Natal Pinot, presbítero e mártir, que, sendo pároco, durante a Revolução Francesa, quando se preparava para celebrar a missa, foi preso e, revestido dos paramentos sagrados por zombaria, assim foi conduzido ao patíbulo como ao altar do sacrifício. Morte no ano 1794. Em Turim, no Piemonte, região da Itália, a beata Maria Henriqueta Dana Catarina Dominici, das Irmãs de Santa Ana e da Providência, que dirigiu e engrandeceu sabiamente o Instituto durante 30 anos, até ao dia da sua morte. Morte no ano 1894.